tentei subir as montanhas pra chamar sua atenção. Eu rasguei as minhas vestes e gritei. Eu senti tua presença, eu ouvi a tua voz. Deus de Israel, vem me consumir. Quebre as regras, faça tudo, mostre o que eu preciso ver. Quebre as regras, faça tudo, mostre o que eu preciso ver. Programa Jovens Sarados na área, seja muito bem-vindo. É uma alegria muito grande poder te receber para este programa que está repleto de graça, de bênção e de presença de Deus aí na tua casa, na tua história, no teu coração. Mas para a gente já iniciar com tudo este programa, eu quero convidar um irmão nosso, Ed Bueno, seja bem-vindo, irmão. Quebre as regras, faça tudo, mostre o que eu preciso ver. Quebre as regras, faça tudo, mostre o que eu preciso ver. É isso daí, programa Jovens Sarados, ele já começa assim com a corda toda. Ed, seja muito bem-vindo, meu irmão. Eu queria que você pudesse se apresentar um pouquinho para a galera que está em casa e não te conhece. Mas antes, vamos sentar um pouquinho. Vamos lá. Bora lá. Bom, sou Ed, tenho 30 anos de idade, sou casado, graças a Deus, sou pai do Mateu, que tem 2 meses aí. Sou missionário, já no Jovens Sarados vai fazer 10 anos. Só isso, né, 10 cara? anos, meu Deus do céu. E tamo aí, vamos trocar essa ideia hoje, esse assunto incrível e vai ser top demais, ó. É isso daí, Ed. Galera, a gente está aqui para partilhar um pouquinho sobre a afetividade masculina. Olha que interessante, a masculinidade. É algo que talvez você ainda não parou para pensar, mas tem chaves preciosas para a tua caminhada, para a tua vida, para a tua construção como homem e principalmente como homem de Deus, né, Ed? É isso, eu vejo, Leozão, que a gente passa por uma crise da masculinidade, né? E essa crise ela vem acontecendo, ela vem sendo construída para a desconstrução do homem já há muito tempo. A gente pega aí Karl Marx, por exemplo, né? O pai do marxismo ali, enfim, do comunismo. Ele vem trazendo há mais de 100 anos atrás, falando sobre a necessidade que existe da destruição do homem, porque o homem ele é opressor, porque é destruição da família tradicional, porque ela tem um modelo patriarcal que o homem. Então, ao longo de todas essas décadas, o mundo ele vem tentando e de forma muito cirúrgica e destruindo a essência do homem. E tem muita gente que acha que é por um acaso, né? E não é acaso. Tudo pensado, velho. Tem uma intencionalidade, tem toda uma estratégia. Tem, tudo pensado, velho. O lance dos caras é: eu vou destruir o homem porque se eu destruir o elo, digamos assim, o elo mais forte ali da família, o resto vai debandar por consequência. O que eu vou fazer do homem? Eu vou enfraquecer ele. Quanto mais eu enfraqueço o homem, menos ele vai se dedicar à sua família, menos ele vai proteger a sua família, e quanto menos ele proteger a família dele, quanto menos ele proteger valores, melhor campo eu tenho para conseguir introduzir as ideias que eu quero na sociedade. Então, é tudo milimetricamente pensado, Leozão. Tudo. Se você for pegar a cultura, se você... Cara, tudo é milimetricamente pensado para enfraquecer o homem. E enfraquecendo o homem, eles têm o poder de conseguir implantar ideias, implantar uma nova cultura, enfim, e tantas outras coisas que nós já estamos vendo nesse tempo, né? São ideologias para substituição, né? Para substituição. Eu tiro o papel principal, que foi designado por Deus, é bom a gente dizer, né? Foi Deus que constituiu, né? Deus na sua criação, quando ele cria o homem, e ao homem ele confia toda a criação. É muito forte isso, né? Mano, isso é muito forte. E o mais louco de tudo isso é que, se nós formos analisar hoje o homem, velho, ele, de fato, ele enfraqueceu.
Você vê que o homem hoje, ele não vive para dar a sua vida, mas ele vive para fugir dos problemas. Como a mulher ela vai ser submissa ao homem a ponto de se entregar a ele e constituir uma família com ele, se ela não vê nesse homem um homem forte? Se ela não vê nesse homem um homem que ele pode, de fato, cuidar dessa família. E, assim, sendo bem sincero, eu trouxe um dado aqui que eu acho muito importante, Leozão. Da consequência da crise da masculinidade e a consequência que isso traz para a família. A crise da masculinidade ela tem atingido de maneira muito forte as famílias e tem gerado consequências muito grandes. Eu lembro que, assim, na minha época, quando eu falava sou filho de pais separados, isso parecia uma loucura. Cara, como assim, velho? Eu era o patinho feio porque eu era filho de pais separados. Sim. Mas hoje em dia você vai numa sala de aula e você levanta a mão quem tem pais separados. Mais da metade das crianças vão levantar a mão. Isso é um absurdo. E isso gera consequências gravíssimas, velho. Essas consequências, por exemplo, filhas que são criadas sem o pai em casa têm 53% mais de chances de se casarem na adolescência. Filhas criadas sem o pai em casa mano, isso é muito sério, tem 711% a mais de chance de engravidarem na adolescência. Filhas que são criadas sem o pai em casa têm 164% mais de chances de terem filhos antes do casamento. Filhas criadas sem o pai em casa têm 92% a mais de chance de se divorciarem. Filhos criados sem o pai em casa têm o dobro de chance de largarem os estudos. Filhos criados sem o pai em casa têm o dobro de chance de serem presos. Você sabia que mais de 90% da população carcerária hoje ela é composta por pessoas que não tiveram o pai dentro de casa? Isso é muito louco. E 63% a mais é a chance de um jovem se suicidar que não cresce com o pai em casa. Então, qual que é o lance dos caras? Eu vou destruir a figura masculina, eu vou destruir o homem, eu vou fragmentar o homem, para que o homem não saiba quem ele é, o que ele faz, para que ele serve, para que assim eu possa destruir a família, e destruindo a família, eu vou destruindo as gerações, a identidade das gerações, saca? Mas eu acho que é interessante você que está acompanhando e de repente está tocando em algumas feridas muito, muito particulares aí da tua história. Mas a gente não está dizendo, ou essas pesquisas não estão apontando exclusivamente uma presença física, né? Porque eu escutei esses dias assim que a pior ausência é daquele que está presente. É isso. Né? Não é só a figura paterna ou a figura do homem, mas o homem com princípios, o homem com virtudes. Não adianta ter um homem que ele não seja virtuoso. Sim. Eu lembro a história da minha mãe, por exemplo, muito pequena, ela teve que conversar com o pai dela para o pai dela ir embora de casa, porque faltava virtude e ele estava mais, como a gente diz na gíria, ele estava bagunçando o coreto. Ele estava mais atrapalhando do que ajudando. Então é importante, o que a gente está dizendo não é só a questão da presença, mas uma presença virtuosa. Exatamente. Que é isso que Deus faz conosco. Ele vem e restaura a nossa identidade, a nossa imagem, os nossos valores, para que o homem seja um homem de fato. Não seja um machista, não seja um ausente, não seja alguém que vem para atrapalhar, mas alguém que vem para dar a fortaleza, ou melhor, a base, né, o alicerce daquele lugar, que é o que está faltando hoje em dia em vários lugares, na família, na sociedade, até mesmo nos ambientes, né, de trabalho. O quanto é difícil encontrar pessoas virtuosas, né? Existe uma necessidade muito grande do homem fazer uma experiência real e profunda com Deus. Porque a palavra de Deus ela vai dizer assim que nós precisamos ter os mesmos pensamentos e sentimentos que houveram em Cristo Jesus. Então o homem ele precisa fazer uma experiência com Deus e conforme ele vai crescendo nessa experiência com Deus, ele vai se assemelhando a Jesus. Porque a grande referência do homem é Jesus Cristo e é por isso que a própria palavra diz, né, que o homem ele deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então a grande referência para o homem, tanto para o pai de família quanto para o sacerdote, é Jesus Cristo. Por quê? Porque é aquele que se entregou. Ele se entregou até a última gota do seu sangue, ele se entregou em tudo por aquilo que ele amava. Então o homem ele precisa de três coisas, eu digo, Léo. O homem ele precisa de uma luta para lutar, ele precisa de uma aventura para viver e ele precisa de uma bela para salvar.
né? Essa é a essência do homem. O homem ele precisa de uma luta para lutar, a luta contra si mesmo. Ele precisa de uma aventura para viver, que é o seu propósito. Ele precisa ter um propósito. E ele precisa de uma bela para salvar. Ele precisa, no caso daquele que se casa, é a esposa, no caso do sacerdote, é a igreja. Ele precisa de alguém para cuidar, para zelar, né? O homem, eu lembro, eu moleque, não sei você, Leozão, mas eu moleque, eu brincava de, tem uma espada e eu vou entrar no castelo e não sei o quê, bababá. E você vê que não são brincadeiras hoje que os garotos estão brincando, mas, cara, o homem ele já tem isso intrínseco dentro dele. O lance de, velho, eu preciso salvar a princesa. Eu preciso me doar, eu preciso me sacrificar, eu preciso fazer com que minha vida, ela vale a pena de alguma maneira. Saca? E é exatamente isso que estão tentando tirar de maneira gradativa do homem. Estão desconstruindo, isso é importante. Na verdade, é uma chamada de atenção. Sim. Porque senão a gente vai... É aquela história da rã em banho-maria, sim, né? Sim. Ela não pula, ela vai sendo cozinhada, quando percebeu, tchau. É isso. E aqui é um grande alerta de Deus. Porque você falando isso, eu acho muito interessante. Eu tinha referência dos super-heróis na minha época. Então. E o super-herói é aquele que dava vida, era aquele que ia salvar a população, ou salvar talvez até a mocinha. Sim. Mas aquilo colocava na molecada esse senso de... como eu falo, eu tenho um casal de filhos, né? O Miguel e a Mari. Sim. E falo pro Miguel, você tem que proteger tua irmã. Isso. Você tem que cuidar, não bate menina, o homem não é para bater menina, é para proteger. Isso é uma referência que está sendo desconstruído. Eu gosto muito de filme, eu gosto muito... Só que eu tenho um olhar crítico. E eu vejo que o homem ele está sendo sempre... mostra um homem como uma figura frágil. Exatamente. O cara é bobo, abobalhado, ele é fraco, ele é sempre quase que um coitado nessas grandes histórias que vai formando... Sim. O inconsciente das pessoas, né? Eu lembro que uma vez, Leozão, a gente estava numa roda. E aí as meninas falaram assim, tá faltando homem no mundo, né? E aí eu questionei, voltei com uma pergunta. Né? Eu falei assim, cara, mas as mulheres muitas vezes elas tentam fragilizar tanto o homem. Colocar isso aqui, o homem aquele mais frágil, mais sentimentozinho, mais não sei o quê... E agora vocês estão querendo saber cadê o homem? Então, vocês lutaram por um projeto que vocês tinham de homem, esse projeto de série de streamer, esse projeto de filme, esse projeto daquele homem delicado, daquele homem não sei o quê, daquele homem não sei o quê. E agora vocês estão perguntando, cadê os homens? Não, velho. Então, isso é muito sério. E como você falou, eles estão usando a cultura para isso. Estão usando a escola, estão usando da cultura, estão usando de filme, estão usando de série, estão usando de livro. Você vai numa livraria, eu desafio você, vai numa livraria, num shopping. Vê quais que são os livros que estão ali na gôndola, na frente, assim que você entra na livraria. Vê quais são os livros. São livros que eles tratam da desconstrução da identidade que Deus deu, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas eu creio que é extremamente importante saber que a verdade ela prevalece. Sim. A verdade ela é atemporal, porque a verdade é o próprio Cristo. E é muito interessante que quando as pessoas se deparam com a verdade, ou se deparam com um homem virtuoso, uma mulher virtuosa, esses se destacam em qualquer lugar que estejam. É muito interessante o quanto a presença do Cristo nos seus ensinamentos, ela se destaca em qualquer realidade. Fala, caramba, olha aquele cara ali, olha aquela menina ali. É isso. Né? As virtudes, luz do mundo, né? Vira a luz do mundo. Então, eu penso assim, que quanto mais a sociedade querer desconstruir, quanto maior for a escuridão, mais brilha a pequena luz. É isso. A pequena luz, ela brilha com força. Quanto mais denso, ela brilha com mais força. Então, para você que está nos acompanhando em casa, você menino, você homem feito por Deus, pense muito nisso. As virtudes que Deus tenta te transmitir, te ensinar, elas vão te construir de um modo que você vai se destacar de fato. Deixar de engolir as baboseiras do mundo, que elas caem, são como modas.
Daqui a pouco passa e você percebe que foi um tempo perdido. E quanto mais próximo, homem, você estiver de Deus, mais distante você vai dessas mentiras que tentam desconstruir a tua identidade como homem e como filho de Deus. Mano Ed, é isso daí, cara. Mano, a gente só tá começando o programa. é isso aí. Estamos no primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai trazer um testemunho para você entender de maneira prática, de maneira encarnada, como que se dá este encontro, como que se dá essa experiência com Deus e o resultado, os frutos que isso gera. Então eu quero convidar você a permanecer conosco e mais do que isso, convida mais um, porque a gente só está começando. Até daqui a pouco. Nada posso fazer, onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti, fecha os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Segue a lei, segue a lei, segue a lei, segue a lei. Estamos de volta, segundo bloco, programa Jovens Sarados. Este é um momento precioso para nós, porque a gente costuma trazer um testemunho para que você compreenda que tudo aquilo que é dito a partir do Evangelho de Nosso Senhor se torna vida, encarna na nossa história. Para que você compreenda isso, eu quero convidar um irmão nosso. Chega mais, Du, vem cá, vamos partilhar. Segue a lei. Pode sentar, Du, vamos sentar. Obrigado. Vamos fazer essa partilha aqui, cara, esse testemunho. A gente costuma dizer assim que as palavras convencem, mas o testemunho arrasta. A gente está falando dessa crise da masculinidade, o tempo que a gente vive, o tempo de hoje, e eu queria saber, para a galera de casa também ficar sabendo, como que Deus entra na tua história, entra na tua vida, purifica o que tem que ser purificado e potencializa aquilo que Ele já tinha te dado de bom, cara. Sim. Bom, primeiramente, né, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né, de estar participando desse movimento todo, né? E interessante, Léo, que quando falaram para mim, né, acerca desse testemunho, foi bem pego de surpresa. O que me via no coração é que na minha vida tudo foi gradativo, né? Nada foi assim como Paulo teve uma experiência e dali em diante ele mudou totalmente de vida. Comigo não foi assim, né? E por muitas vezes eu tinha até um pouco de vergonha, porque eu olhava para a minha vida e pensava, mas será que é um testemunho de fato? Porque eu nasci, né, dentro da igreja, meus pais eles sempre me levaram, né, eu fui coroinha, participava
de todos os movimentos, participava de grupo de oração também, e eu olhava para a minha vida assim e pensava, mas o que eu vou oferecer, né, para Deus assim? E desde quando eu entrei para a faculdade, quando eu comecei a trabalhar assim, eu sempre tive Deus, né, dentro da minha realidade. Mas eu acho que quando eu tive uma experiência de fato, eu deixei de viver uma questão, apenas uma tradição de família para mim, e comecei a viver uma experiência. Eu acho que desde aí a minha vida mudou para um rumo diferente. E aí começou a ser transformada de fato. Que demais. A gente diz assim que a mudança, ela se dá internamente, né? A metanoia, a mudança de mentalidade, de valores, de visão. Sim. Né? A visão, Deus ele vai te dando uma luz sobrenatural. Por consequência, também uma mudança interior de sentimentos, de emoções. O quanto te favoreceu essa experiência pessoal com Jesus. Cara. Sim. E isso foi desde da minha juventude, assim, no primeiro encontro que eu tive. E desde lá, né, algumas coisas foram movidas em mim. Né? Principalmente o fato de olhar para mim mesmo, né, e reconhecer, né, quem eu sou. E nessa época eu tinha muita dificuldade porque tudo que os outros falavam de mim, eu acatava. Né? Então, nossa, eu lembro que eu chorava horrores. Minha mãe está aqui, ela pode confirmar. Quando me zoavam, é porque eu sempre fui muito branquelo, né? E na época eu tinha cabelo ainda, inclusive. E sempre, nossa, me chamavam de palmitão, frango da Sadia, por ser muito branco. E eu chorava muito, porque eu acabava acatando aquilo, né? E por mais que seja uma brincadeirinha assim, né? Isso se percorreu na minha vida, né? Por muitas vezes eu acabava sendo uma pessoa que eu não era, mas a partir de uma ótica dos outros. Ou seja, a minha identidade masculina, ela estava deturpada, porque não com relação a eu nasci homem, eu sou homem e é assim que tem que ser, né? Mas é uma questão assim de posicionamento mesmo, né? Um homem que de certa forma é posicionado. Então, naquela ocasião e desde então, eu fui, né, aprendendo, né, comigo mesmo. Né, aprendendo a partir de olhar para dentro de mim e reconhecer que, de fato, eu não tenho nada a oferecer, mas aquilo que eu tenho de bom vem de Deus. Né? Então eu comecei a colocar minha vida em relação ao que Deus pensa de mim. Né? Porque na época da minha juventude, e até uns anos atrás, porque faz 7 anos que eu estou no Jovens Sarados, mas nos primeiros 2 anos eu não vivi aquilo que era proposto. Né? Eu tinha muita dificuldade com a minha afetividade. Né? E eu sei que hoje, se eu não zelar por ela, se eu não rezar por ela, se eu não me posicionar ante ela, eu sei que eu posso perder facilmente. Né? Como Paulo diz, né? Se você está no caminho de Deus e está de pé, cuidado para não cair, porque o tombo é ainda maior. Né? Então, assim, eu sei das minhas fragilidades. Né? Eu acho que o homem que se reconhece, sabe daquilo que é capaz de fazer, o psicólogo que eu frequentava, ele falava assim, o homem é bom, e ele pode ser muito bom, mas ele também pode ser muito ruim. Né? Então, da mesma forma que existe um homem posicionado dentro de mim, também existe um homem, o velho homem, ele não deixou de estar aqui, mas eu preciso contê-lo. Né? E como que a gente contém isso? Sendo posicionado naquilo que Deus quer para cada um de nós. Deus ele vai nos conduzindo, né? Como você diz, o caminho. A gente costuma dizer que o caminho se faz caminhando. Até para que a gente não caia numa falsa percepção, como você estava falando no começo, né? De ser um botãozinho de liga e desliga. Existe um tempo de construção. Muitos de vocês vivem uma realidade que foi construída ao longo de um tempo. Deus, quando ele vem ao nosso encontro, ele identifica muitas coisas que precisam ser desconstruídas. Isso vai levar um tempo. Sim. E depois para construir o novo de Deus também leva um outro tempo. Sim. Tudo tempo, né? Tudo concorre com o tempo. Processos. E nessa época, assim, quando eu tive quando eu comecei a namorar, tudo mais,
eu tive muitas situações tipo de traição, né? E isso me afetou muito. Eu traí, a minha ex-namorada também traiu. Então, tipo assim, foi destruiu a gente, né? Não só ela, mas também a mim. E eu me sentia muito culpado com tudo isso, né? Eu acho que por muitos anos, assim, até após isso tudo ter acontecido, eu levava uma culpa, né? Levava uma culpa e eu já ter me confessado, mas eu acredito que eu acho que eu levava tanta culpa assim, porque Deus ele havia me perdoado, mas eu não havia me perdoado, né? Eu não havia olhado para mim, aceitado o meu erro, não ser conveniente com ele, né? Mas aceitar o meu erro e tentar, como você falou, iniciar novamente o processo, né? E o que me vem muito assim no coração é de que não importa o que você fez, né? Não importa o que passou, só você sabe, só Deus e você sabe. Assim, claro que o seu erro é o seu erro, já aconteceu, mas aqui em diante existe um processo e Deus ele está ansioso. A gente teve a celebração da palavra e foi dito o seguinte, que maior ainda é a alegria de Deus ao nos encontrar. Então, eu acho que hoje eu tenho vivido assim, esse processo de retomada todos os dias, e Deus ele está me encontrando aos poucos, sabe? E eu estou encontrando Ele também aos poucos. Deus ele vai forjando a gente no molde dele, né? Naquilo que é um projeto. Existe um projeto específico de Deus para cada um, dentro de um grande plano de salvação. E aquilo que Deus começa, a gente conhece isso através da palavra, Deus não deixa pela metade. Deus inicia, ele faz um resgate para um propósito. Não resgatou e agora é contigo. Não, pelo contrário. Não tenha receio de se aproximar de Deus, porque só Ele pode revelar quem você é. Somente a proximidade com Deus revela quem Ele é e, ao mesmo tempo, revela quem eu sou. Sim, e é essa questão de você viver a verdade. Eu estava partilhando com o irmão ontem, e ele falou assim, muitas vezes a gente não precisa falar de Deus, né, para que as pessoas entendam que Deus é Deus. A gente só precisa falar a verdade, porque Deus é a verdade, né? Então, quando ele falou isso para mim, me veio muito no sentido de que eu não preciso ter vergonha daquilo que eu já vivi, eu preciso acolher a minha história, né? E preciso reconhecer que, em meio a toda a história, né, de traições, né, de relacionamentos que, de certa forma, não foram tão bons aos olhos de Deus, mas eu preciso entender que nessa história Deus tocou. E se hoje eu estou vivendo o que eu estou vivendo, foi porque Ele proporcionou tudo isso. Ele me ensinou a enxergar, em meio a tanta lavagem, uma pérola, né, um diamante precioso, que é a minha vida, né, como a vida de todos aqui. Então, eu acho que, e à medida que a gente vai dando passos, né, nessa reconstrução com Deus, as coisas vão acontecendo, né? Hoje, com a graça de Deus, eu me noivei, né, com a Tayla, e a gente tem percebido o tanto que Deus tem feito através das pessoas para nós e também através de nós, né? Muitas coisas que a gente já planejou, a gente já tem com a graça de Deus, né? Então, as coisas vão acontecendo à medida que nós vamos dando passos. E cada vez que a gente aproxima da nossa identidade, né, de ser homens posicionados, a gente não tem medo. A gente não tem medo de tomar passos, né, de tomar decisões. Porque hoje eu acho que as pessoas elas estão muito para si mesmo e pouco para o outro, né? As pessoas elas estão querendo mais receber do que dar, né? E o homem que identifica que a riqueza está no servir, na doação, esse é um homem feliz, realizado. Sabe? Não precisa de muita coisa. É aquilo que o Ed estava trazendo trouxe no primeiro bloco, né? A máxima cristã é dar a vida pelo outro. Como Cristo deu a vida pela igreja, o homem é chamado a dar a vida pelo seu próximo, e mais próximo seria
a sua esposa, a sua mulher, os seus filhos e toda a realidade que está em volta. Isso é um grande desafio. A gente tem que reconhecer, porque a gente está sendo criado dentro de um contexto onde empurra a gente para o egoísmo. Muito. Muito. O egoísmo ela é uma realidade, não se pode negar. Mas aí existe o processo de Deus, que vai ser sempre um esforço, porque ele é contrário à nossa tendência. E é necessário, né? E é necessário. Se nós queremos ser felizes e fazer outras pessoas felizes, só no caminho de Deus que nos leva a essa doação, a doação de vida. E eu acho que esse é um bom termômetro, talvez para você que está nos acompanhando agora. O quanto você tem doado a sua vida pelo próximo. O quanto você tem pensado. Tem uma máxima cristã que diz assim, o feliz terceiro. Quando eu escutei isso, eu fiquei... eu achei engraçado, mas depois eu vi a profundidade dessa espiritualidade. Que diz assim, em primeiro lugar, Deus... Em segundo lugar, o próximo, e eu sou o feliz terceiro. Eu sou chamado a ser o feliz terceiro. E esse é um bom caminho para o homem de Deus. Aquele que tem Deus em primeiro lugar, o seu próximo, as pessoas que estão sob a sua responsabilidade de alguma maneira, ou sob a sua influência, e eu ser o feliz terceiro. Sim. Esse é um grande desafio, Sim. né? E até tomando a palavra do que você falou, uma vez eu escutei o testemunho de um pregador que teve uma experiência com o Padre Jonas, e na ocasião, né, que o pregador se encontrou com o Padre Jonas, ele perguntou assim, o Padre Jonas perguntou para ele, quem você é? Aí o pregador falou assim, eu sou o Fábio. E o padre, né, um santo homem, falou assim, então seja. Sabe? Então assim, você homem, né, que está aí escutando a gente, apenas seja aquilo que você é, que Deus colocou no seu coração, que Deus colocou, né, no seu físico, na sua mente, apenas seja. Du, vamos ficar de pé? Eu queria que você já ministra lindamente as canções, as orações cantadas, mas que do teu coração você possa fazer esse momento de oração, que você possa ministrar a graça de Deus para aquele que nos acompanha agora. Amém. Senhor Jesus, eu te bendigo pelo nosso ser homem, e te peço, amado Jesus, que sobre nós, todos aqueles que estão assistindo, todos aqueles que estão aqui, seja derramada uma porção maior da sua graça, da coragem, de assumirmos de fato, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor já nos criou, já nos concebeu, já sonhou de nós. Então eu te peço, amado Jesus, que nessa hora seja dissipado do nosso coração todo o receio, todo o medo, a falta de coragem, Jesus. Eu te peço que nós sejamos hoje, através do Teu Espírito, homens novos, porque o Senhor sempre tem mais a fazer em nós, porque o Senhor é perfeito e o Senhor aperfeiçoa a nossa imperfeição. Por isso, nessa hora, nós rogamos, vem Espírito Santo e faça a obra que o Senhor já começou. Faça a obra que o Senhor já começou. Verás um caminho difícil demais, verás tempestades que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar, o melhor de Deus virá. Segue a lei, segue a lei, segue a lei, segue a lei. A gente encerra esse bloco, mas temos a última parte e o melhor sempre fica para o final. Então, aguarda, se tá bom, vai ficar melhor ainda. Convida aquela pessoa que Deus colocou no teu coração e até daqui a pouco.
atravessar meu coração. Vem, ó libertador, cativa minha alma, sou todo teu. Vem, Espírito Santo de Deus, como flecha atravessar meu coração. Vem, ó libertador, cativa minha alma, sou todo teu. De volta, programa Jovens Sarados, Academia para a sua alma. Que bom que você está conosco até agora, ou você que está chegando, porventura, neste exato momento, seja muito bem-vindo. Nós estamos falando sobre masculinidade, a crise da masculinidade e o homem feito conforme a vontade de Deus. Nesse último bloco, a gente quer abrir para algumas perguntas e fazer aqui um bate-papo, perguntas e respostas. Então, vamos lá. Se já tem pergunta, manda bronca. Olá, boa noite a todos. Me chamo Felipe. Minha pergunta é a seguinte: o que podemos fazer para nós homens resgatarmos a nossa masculinidade? Cara, essa pergunta é excelente. Eu acho que a primeira coisa é você buscar as verdades que Deus fala a seu respeito. Então é o teu contato com Deus, é a primeira coisa. Mas de modo muito prático, eu acredito que, entendam o que eu vou falar agora, que homem precisa começar a fazer coisa de homem, né? Então, vou colocar um exemplo. Fazer um exercício, velho. Ir para uma academia, fazer uma luta, fazer alguma coisa, entrar em alguma competição, ser competitivo, essas coisas, elas alimentam aquilo que é a natureza do homem, saca? Então, acredito que é necessário essa questão espiritual e de contato com Deus, né? Porque Ele vai revelar as verdades a respeito de quem você é, né? E da sua identidade. E quanto mais nele você tiver, foi o que o Léo falou no bloco anterior, quanto mais nele você tiver, mais Ele revela quem nele você é, né? E coisas práticas, né? Enfim, eu sou casado, eu tenho minha esposa, eu tenho meu filho, e eu preciso carregar meu filho, eu preciso ter força para carregar meu filho, ele vai ficando pesado, o Mateus já está ficando pesadão, né? O Léo tem 2, imagina, um aqui, então, cara, não dá para ir na academia, faz exercício em casa, faz lá umas flexão, levanta umas caixas de leite, algumas coisas assim, vai subir escada aqui, descer escada, fica imaginando, imagina o Mateus correndo e eu não consegui correr atrás dele, velho. Ou imagina o meu filho precisar de mim, ou minha esposa precisar de mim, em um momento em que a única alternativa é que eu seja forte. E eu não sou. Saca? Então, acho que o homem, ele precisa... Essas coisas vão ajudando com que o homem ele vá se encontrando na essência de quem ele é, de fato. Né? Então... São exercícios, né? Exercícios... Existem os exercícios espirituais, sim, os exercícios humanos, né? É engraçado o Ed trazer isso, mas é válido o homem voltar a assumir suas responsabilidades. É isso. Você, talvez jovem em casa, né? Já dizia assim uma máxima assim, da época de São Bento: cabeça vazia, oficina do diabo. Vai fazer coisa produtiva, vai ajudar, vai chegar para sua mãe e falar: mãe, eu vou trabalhar para ajudar a pagar uma conta de luz, uma conta de água. Responsabilidade. Exatamente. O homem foi chamado à responsabilidade. Isso é importante. Na união com a sua intimidade com Deus, você vai tendo, por exemplo, São José. São José, para o judeu, né, para a cultura do judeu, o menino com 12 anos de idade, ele já é um homem. Sim. Com 12 anos de idade, ele já é um homem. Então, era comum, já com 12 anos de idade, os pais pegarem os filhos e levar para o ofício, levar para o trabalho. Isso não é ruim, isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, acredito que esses exercícios práticos ajudam bastante a assumir o papel, tomar a frente, querer ser, em alguns momentos de esporte competitivo, sim, mas dentro de casa ser colaborativo. Não, pode deixar que eu vou fazer. Espera aí, vem cá.
deixa comigo, né? Ajudar a carregar alguma coisa, até lavar uma louça, né? Olha que engraçado, parece contraditório, mas não, pode deixar, mãe, deixa que essa mutueira e principalmente esses panelão que é o mais difícil, meu exercício hoje vai estar aqui. Isso é muito bom, o homem ele precisa se sentir útil. A pior coisa que pode acontecer para o homem é ele falar, caramba, eu não tenho utilidade aqui ou lá fora. Né? E tudo isso diz de sacrifício, né, Leozão? Pô, aquela pia cheia de louça e... Não, velho, vou me sacrificar, vou vencer a mim mesmo. Lembra que eu falei no primeiro bloco do lutar contra si mesmo? Eu vou lutar contra mim para ir lavar aquela louça, para ir fazer aquilo outro, enfim, para ajudar de alguma maneira, para ser útil. Acho que ser útil é a chave real. Olá, Ed. Olá, Léo. A minha pergunta é, como um homem pode lidar com os traumas de infância? Cara, eu vou dizer assim, quando pequeno, com 7 anos de idade, eu sofri abuso sexual. Então, esse abuso ele se perdurou durante meses. Então, durante meses, eu sofri abuso de um homem, dentro de casa. Então, isso, para mim, foi muito complicado. Esse processo de crescer, e eu cresci sem sentir segurança, eu cresci com medo, né? Isso para o homem é terrível, né? Você crescer sem ter segurança, crescer com medo, isso vai colocando várias lacunas, né? E que fizeram com que eu tomasse muitas decisões erradas na minha adolescência, né? E, enfim, eu acredito que eu só consegui começar a reverter esse processo, quando eu comecei a ressignificar tudo aquilo que eu vivi na minha infância. Eu lembro do falando agora no testemunho, né? Quando eu comecei a olhar para trás, comecei a ressignificar as coisas e entender que aquelas coisas elas não me definiam. O que eu vivi não me define, o abuso que eu sofri não define a minha sexualidade. A minha insegurança, ela não define a minha fragilidade. Não. E aí, a partir de uma experiência com Deus e uma ajuda de um profissional, né, por muitos anos, um psicólogo, cristão, católico, muito bom, inclusive, aí eu fui aprendendo a ressignificar as coisas, e quanto mais eu ressignificava as coisas, mais eu me encontrava nele, e acontecia aquilo que você falava, e ele ia me revelando quem de fato eu era. Ed, homem de Deus, né, características, qualidades, eu tinha uma dificuldade muito grande de ver qualidades em mim, né, então as questões das qualidades, também reconhecer as fraquezas e a partir disso conseguir ser uma pessoa melhor, vencendo essas fraquezas nessas lutas comigo mesmo. Então o homem ele não tem que ter medo de olhar para trás, ele tem olhar a sua história, tem que vivi. Agora eu lembro do Padre José Augusto, uma vez eu fui para a Canção Nova, eu encontrei, na verdade confessei com o Padre José Augusto. Imagina, eu entro na sala, quando eu vejo lá é o Padre José Augusto que está lá, eu falo, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Volto para trás? E eu lembro que eu tinha uma dificuldade muito grande com situações do passado. E eu lembro que o padre ele disse assim, você é homem? Eu falei, sou homem. Ele falou assim, você viveu aquilo tudo? Eu falei, vivi. Ele falou, você vai viver isso tudo de novo? Eu falei, não. Ele falou, então pronto, segue o barco agora. Sim. Nossa, isso aqui foi libertador, tá ligado? Não, isso é fantástico, porque é como um rio congelado. O trauma ele congela algum momento da história da pessoa, né? E quanto mais novo, maior é esse impacto. Só que a vida ela é contínua, ela tem que continuar. Mas com essa figura, né, do rio congelado, realmente uma experiência com Deus ela é fundamental, porque Deus, no cuidado dele, ele vai conseguir voltar naquela situação, dar um novo significado, descongelar e deixar o rio correr. Água parada, ela não tem vida. E muitas pessoas estão paralisadas em traumas e não conseguem usufruir da vida. Estão sem vida. E precisam urgentemente dessa experiência com Deus para que a água volte a correr e volte a gerar vida. Então, assim, em resumo, a experiência, a intimidade, o contato com Deus, o encontro pessoal com Deus é fundamental. Enquanto isso não ocorre, as pessoas vão ficar aí buscando, girando, batendo cabeça, às vezes se ferindo mais. Então,
para você que ainda não teve essa experiência com Deus, anseie por isso. Peça a Deus, peça a Deus. Deus, ele diz assim, aquele que me busca de todo o coração me deixa encontrar. Então, este anseio será correspondido por um anseio maior. Mais do que você querer ter uma experiência com Deus, Deus quer se revelar a você. Então, acredite nisso e você vai ver como toda a tua história vai ganhar um novo sentido. O rio vai ser descongelado e as águas vão fluir para gerar vida de novo na tua história, né? Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Por Boa favor. noite. A minha pergunta é como que eu, como mulher, posso ajudar um homem a resgatar a sua masculinidade? Excelente. Bom, deixando o homem ser homem. Isso acho que essa é a chave. Deixa o homem ser homem. Sabe? É até engraçado, mas assim, pô, você tá com seu namorado, seu noivo, seu marido, Seu filho. seu filho. Cara, tá cheio de sacola, deixa ele pegar. Deixa ele se esforçar. Deixa ele fazer algo, deixa ele fazer as coisas. As mulheres, muitas vezes, né, por causa de feridas também, né, criam uma casca e não permitem que o homem ele se sacrifique por elas. Elas acham que não, eu consigo, eu posso. E de fato consegue. Sim. Não é uma impossibilidade para a mulher, de jeito nenhum. Não existe impossibilidade para a mulher ou para o homem. É uma questão de... É como se fosse uma dança, né? É isso. Vamos ajustar os pares para que a dança aconteça, né? Para que possa fluir. Exatamente isso. Exatamente isso. É deixar o homem usar aquilo que ele tem. O homem é forte, deixa ele usar a força. Quais são as características masculinas? A mulher ela precisa entender quais são as principais características masculinas. Eu preciso deixar que o homem use isso. Quando tiver um homem do meu lado, eu preciso ajudar a provocar que ele use essas características. As decisões, você sabe que para qualquer pessoa tomar uma decisão, ela implica em consequências. Por isso que trava, às vezes a pessoa fala, aí você fala, não, decide você. Então, às vezes, não, vamos, acertando ou errando, a gente vai aprender, mas a decisão, você escolhe o que a gente vai fazer. Você joga um grau de responsabilidade que o cara, opa, peraí. Tem vários outros itens, mas quando a mulher ela também reconhece a identidade dela e o valor que ela tem, exato, ela ajuda também que o valor do homem venha para fora, que ele se revele. Numa complementariedade, um complementa o outro, um ajuda o outro. Quando Deus diz assim, vou te dar um auxiliar, a gente entende isso de maneira pejorativa, cara. Tá errado. Deus não vai fazer algo nesse sentido. É algo muito valioso. Todo mundo aqui já passou um grande perrengue. E num grande perrengue, às vezes você chega num momento e você fala, nossa, eu preciso de uma ajuda. Então essa ajuda não é negativa, essa ajuda é positiva. Essa ajuda que Deus concedeu ao homem através da criação da mulher é algo muito valioso. E ajuda de fato. A gente nos Sarados, a gente tem um valor, né, que é a sadia convivência. A convivência entre homens e mulheres, de uma maneira sadia. Por que a gente herdou, né? A gente herdou isso da espiritualidade da Canção Nova, e para a gente isso é muito caro. Porque isso nos faz ser mais aquilo que está no projeto de Deus. Então, a gente poderia ser um movimento que fica homem para um lado, mulher para outro, e de vez em quando se encontra. Não, porque a gente consegue identificar a preciosidade, o valor que tem nessa convivência, e o quanto as minhas amigas vão me trazer valores, ou vão me fazer enxergar valores que se eu tivesse só no meio de homem, eu não enxergaria, e vice-versa. Isso também me ajudou a me preparar para o meu casamento, para o meu matrimônio, para que eu também conseguisse enxergar o quanto a minha esposa, ela me ajuda a ser um melhor esposo, um melhor marido, um melhor pai, um melhor homem, e vice-versa. Então, tudo que Deus fez, como ele mesmo disse, né, toda a criação ele viu que era bom, mas quando ele criou o homem e a mulher, ele viu que era muito bom, né?
Cara, e é exatamente isso. É permitir que o homem seja homem e que a mulher seja mulher. Isso resume tudo, né? Engraçado que, assim, se aí nós formos ver a criação, você falou, Deus criou o homem, Deus criou a mulher. O homem foi criado do barro. A mulher foi criada da costela. O homem foi criado do bruto, porque isso faz parte da essência de quem ele é. O homem foi criado da terra, do barro. E a mulher, mais delicada, né? Criada da costela, a partir da costela. Então, é cada um compreender qual é o seu lugar e exercer, como o Du falou no testemunho. Você é fulano? Então seja. Então seja. Você é mulher? Então seja mulher. Você é homem? Então seja homem. Agora, seja homem não segundo um padrão do mundo. Seja mulher não segundo um padrão do mundo. Seja segundo o padrão de Deus. E esse é o grande conflito, né? Aqui para a gente encerrar, eu acho que é bom para você que está em casa. Você ficar limpando e sujando, se torna uma tarefa cansativa. Então é necessário que você se purifique de uma vez dos conceitos do mundo e absorva cada vez mais os valores de Deus. Se você ficar limpando e sujando, você não vai chegar não vai conseguir progredir. E a ideia de Deus é que você cresça cada vez mais dentro do projeto dele, para você homem, para você mulher e para nós todos juntos dentro do plano de Deus. Muito bom, obrigado pelas perguntas, obrigado pela participação e que bom a gente ter um momento como esse de partilha, onde Deus fala no nosso coração e também fala no teu coração. Deus abençoe tua noite, tua vida, tua história. Tamo junto e vamos que vamos.